Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 9. O nosso tema hoje é Senhor, abra nossos olhos. Ou os nossos olhos, né? Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 9. Se você quiser ler aí, também está projetado. Diz assim o texto bíblico da palavra do Senhor. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve... Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho. Esse versículo é muito importante. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até ao poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Senhor nosso Deus, que o Senhor possa nos capacitar com graça e sabedoria, para podermos entender e viver a sua palavra, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só para dar uma ênfase, meus irmãos, ela está... se for explorar na totalidade o texto, nós vamos nos estender aqui por muito tempo, mas o ponto aqui, nós vamos falar do fato de Deus abrir os olhos de Agar. Então veja que ela estava caminhando no deserto, sem rumo, acabou a água que ela tinha, e acabou a água no deserto, o que é que você tem de esperança? Ela colocou o menino debaixo de um dos arbustos, se afastou à distância de um tiro de arco, sentou-se ali e chorou, porque ela não queria ver o menino morrer. Deus vai abrir os olhos dela. Então, esse é o ponto central que nós queremos explorar na mensagem. Mas antes, nós vamos entender alguns pontos aqui, e depois entender o que esta palavra traz para nós hoje. E olhando, inclusive, para o novo ano. Gostamos de ter projetos para o novo ano, e que essa seja uma parte importante da nossa vida para o novo ano. Então só vamos relembrar essa história. Abrão, ainda não era Abraão, Abrão e Sarai, ou Sarai, que depois virou Sara. Abrão vira Abraão, Sarai vira Sara. Mas antes disso, eles receberam de Deus a promessa de ter um filho, e que por meio deste filho, Deus faria de Abraão uma grande descendência. Tanto que na aliança que Deus estabelece com Abraão, ele usa duas referências. Ele fala que a descendência de Abraão será como o pó da terra ou como as estrelas do céu.
Só que Abraão, ele tinha uma certa dificuldade para entender esta promessa de Deus, porque ele era velho. Embora Sara, ainda que nos seus 70 e poucos anos, fosse ainda uma mulher formosa. A história aqui vai contar algumas situações que mostram isso. Mas, pela sua idade, pelo tempo, a princípio ele entende que essa descendência talvez viria através do seu servo. Porque, segundo a cultura da época, se o Senhor não tivesse um herdeiro, o servo nascido da sua casa e que fosse fiel, este seria o herdeiro. E ele tinha, então, um damasceno, de origem de Damasco, chamado Eliezer. Mas o Senhor disse, não é de você que vai nascer um. Mas Sara não consegue ficar grávida, ela não consegue conceber. E chega no momento que ela vai ficar angustiada por conta disso. E angustiada por não conceber, por não engravidar, ela então chama Abraão e disse, olha, toma a minha serva e tenha um filho com ela. E Abraão disse, pode ser que seja, porque ele vai consentir. E aí é importante dizer que muitos documentos desse período, em especial o Código Hammurabi, ele vai estabelecer como era isso. Não é padrão de Deus, tá? Isso foi uma adequação humana. Deus depois vai, sempre o projeto dentro da revelação de Deus, não é esse o projeto de Deus. Mas existia um costume que era o seguinte, se a mulher não conseguisse conceber um filho ao seu marido, ela poderia pegar uma das suas servas e permitir que o marido tivesse um filho com ela. Só que este filho da serva seria filho da mulher. É quase que uma barriga de aluguel, né? Seria filho da mulher. Então é nessa circunstância que Sara, ou Sarai ainda, né, vai propor a Abraão, tenha um filho com a serva. Porque eles estavam já angustiados e não esperando, né, essa promessa de Deus. Em todo caso, não era esta a vontade de Deus. Mas Agar, estando grávida, Agar era serva de Sarai. Ela estando grávida, ela começa a desprezar Sarai, a sua senhora. E desprezando a sua senhora, ela vai reclamar com Abraão, né? E Abraão vai dizer o seguinte, escuta, ela está sob seus cuidados, faça dela o que bem entender. E ela vai humilhar Agar. E Agar vai se refugiar no deserto. Isso tudo lá no capítulo 16. Ela vai se refugiar no deserto. E no deserto ela vai ter uma revelação de Deus na sua vida. Ela vai ter uma revelação de Deus na sua vida. Por que você está aí? E ela vai contar a situação. E ele vai dar uma ordem para ela. Deus vai falar através do seu anjo e vai dar uma ordem para ela. Olha, volte para sua senhora. Você está grávida e vai nascer de você um menino. E você vai dar o nome o seu nome de Ismael. E dele também farei uma grande nação. Por que Deus fez isso? Porque era filho de Abraão. Deus colocando ordem naquilo que o homem fez da forma que não era para ser feito. Então, Agar vai voltar e passado algum tempo, aí então, já 14 anos depois do nascimento de Ismael, Agar vai ter Ismael. Nessa ocasião, Abraão tinha 86 anos. Depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão, porque ele vai ser pai de muitas multidões. De Sarai passa a ser Sara. E já lá nos seus 100 anos, vai nascer Isaac, filho de Sarai. Ou de Sara, melhor dizendo agora, de Sara. E quando nasce o filho de Sara, Ismael tinha por volta de 16 anos. Ele era quando nasce ele tinha 14. No momento em que vai acontecer essa história, que ela quer que mande Agar embora, ele tinha ali em torno de 16 anos, porque já era o período em que Isaac tinha sido desmamado. Vai falar um pouco antes sobre isso. E ela vai mandar Agar embora. Olha, ele não vai ser herdeiro. Então diz assim, olha, verso 9. Sara viu que o filho de Agar, que a egípcia teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão,
mande embora esta escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. O que ela está dizendo é o seguinte: olha, não é mais meu filho. Ela realmente está rejeitando. Ele seria, porque ela estabeleceu que a concubina tivesse o filho que ela não poderia ter, mas agora, tendo um filho do seu ventre, ela então, diante da situação ali, da encrenca das crianças ali, né, do adolescente, torrando ali, aborrecendo o pequeno, que aborreceu a mãe, ela então vai deserdar. E aí Abraão então vai juntar ali, montar todo um kit para ela, um odre com água, um pão, colocar nas costas delas e falar assim: agora, minha filha, segue a tua vida. Claro que tudo isso, né, nós não estamos aqui questionando as questões, né, por que isso, por que daquilo, porque Deus está no controle de toda a história. Tanto que Deus vai assinar embaixo o que Sara está fazendo. Olha isso, já imaginou isso? Gente, faça tudo o que Sara está mandando. Você já imaginou? Deus chegar para você: faça tudo que sua mulher mandar. Eu falar: Senhor, o senhor tem certeza disso? Né? E ele diz: faça tudo o que ela mandar. Porque Deus estava no controle da história, como sempre esteve e como sempre estará. E aí ela vai então para o deserto. Aí vai acontecer aquela situação de desespero, que diz lá no verso 15: quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. O 16: e afastando-se foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Aí chega aqui o primeiro ponto para a nossa reflexão deste primeiro culto de quarta-feira deste ano. Em situação difícil, abate-se, ou melhor dizendo, né, vem o desespero. Na situação difícil vem o desespero e os nossos olhos se fecham. Olha que interessante. Vem a situação difícil, bate o desespero e os nossos olhos se fecham, e nós tendemos a nos recolher. Agar e seu filho, eles caminhavam sem rumo no deserto, até que aquela água se acabou. E quando a água acaba, são dois elementos aqui vitais, ou seja, primeiro um elemento vital numa situação difícil. Primeiro o deserto, e depois a falta d'água. A falta d'água no deserto implica necessariamente na morte. E olha, não tem água, meu filho vai morrer nessa situação. O que ela faz? Ela vai se condicionar a essa situação. Então, já que a situação aqui, já que a condição é morrer, eu vou deixar o meu filho aqui e vou me afastar porque eu não quero vê-lo morrer. Ela se resignou àquela situação. E aqui tem duas questões importantes para a gente refletir. Na dificuldade, Agar contempla o pior. Veja, mas será que há algum lugar? Será que há alguma saída? Será que há alguma maneira? Não é isso que ela pensou. Ela só se resignou àquela situação. Olha, se acabou a água, estamos no deserto, vamos morrer e eu não quero testemunhar o meu filho morrendo. Eu não quero ver meu filho morrendo. E nós, tal qual Agar, por natureza, nós também, muitas vezes, diante de uma situação difícil, nós às vezes nos resignamos na esperança, olha isso, veja, para não ter um entendimento errado, na esperança de que o pior aconteça. Né? A esperança com o pior parece que não bate, né? Mas o que se espera é se resignar e falar: não vai acontecer mesmo, então deixa eu me resignar. Agora, olha outro ponto interessante. Agar, ela teve um encontro com Deus, porque ele já havia visitado ela no deserto, e ela mesma havia dado um nome ao Senhor que a visitou. Ela disse assim: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Então observa, é muito importante que nós vamos chegar numa lição importante para a nossa vida, nessa forma da gente observar, porque o que Deus revela na palavra dele é o relacionamento dele com o ser humano e a forma como esse relacionamento se dá e o que nós podemos aprender nessa questão. Então veja, ela tinha a promessa de Deus. Agar, neste momento aqui, em que ela se resignou e colocou o filho e se afastou para não querer ver o filho morrer, ela tinha uma promessa de Deus lá atrás, quando ele apareceu
quando ele se revelou a ela por meio do anjo no deserto, dizendo: volte para sua senhora, porque você está grávida, e vai nascer um filho, e vai se chamar Ismael, e dele eu farei uma grande nação, será também uma grande descendência. Uma promessa de Deus se estabeleceu sobre a vida dele. Mas no momento da aflição, não era possível contemplar a promessa que Deus havia feito. Então observa isso, muitas vezes nós temos a promessa de Deus sobre nossas vidas, nós sabemos quem nós somos diante de Deus, porque Ele nos revelou pela Sua palavra, pelo Evangelho, e muitas vezes nós temos dificuldades diante das circunstâncias de perceber que esse Deus continua no controle das nossas vidas e pronto para mudar uma situação. Então ela tinha essa promessa, tinha vivido uma experiência particular com Deus, ao ser visitado por ele no deserto, mas neste momento os seus olhos estavam fechados para exercer a fé nesse Deus. A situação era difícil, e exercer a fé numa situação difícil, né, vai dar um paradoxo aqui, não é fácil. Porque quando tudo está acontecendo da melhor forma, é mais fácil a gente expressar alegria no coração e expressar nossa fé, nosso carinho, nosso amor por Deus, pelo nosso Criador. Mas na situação difícil, não é a mesma coisa. A gente tende a se recolher um pouco. Então não era diferente do que aconteceu com Agar, não é diferente do que acontece conosco. Mas Deus viu e Deus ouviu. Veja, 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Interessante essa pergunta, né? O que é que você tem? Se ela fosse, né, olhando assim da nossa perspectiva, os costumes que nós temos hoje, talvez a gente dissesse assim: o que é que eu tenho? Você não está vendo, não? Não está vendo não aqui? Esse calor escaldante aqui, só areia, não tem água, meu filho para morrer, você vem perguntar o que é que eu tenho? Talvez a gente fosse até mal criado com Deus assim, né? Mas aqui não relata como ela respondeu de fato. Nós não sabemos como ela respondeu, como foi a emoção que ela colocou na resposta e se ela deu alguma resposta. O fato é que a voz de Deus, através do anjo, continua: ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus repete a promessa. Olha, escuta, talvez se Deus pudesse falar de uma outra forma, isso eu estou contextualizando, né? Não está na palavra, a palavra não me autoriza, eu que estou colocando isso para ajudar na nossa reflexão. Talvez Deus pudesse dizer o seguinte: escuta, minha filha, lembra que você estava lá no deserto? Lembra que você fugiu quando você foi humilhada? E que você estava lá numa situação de lamento, de angústia? E eu te disse que você voltasse, porque eu faria deste filho uma grande nação. Por que você está duvidando que eu possa fazer estas coisas? Mas não é assim que Deus faz. Deus viu Agar e ouviu o menino. E aí é interessante, hein? Por que eles estavam nessa situação? Porque o menino foi o causador disso. Foi ele que foi implicar com o irmão pequeno lá, com seu meio-irmão Isaac, que criou aquele desconforto e que fez com que a família saísse. E Deus autoriza: não, Abraão, faça o que Sara está mandando. Por quê? Porque Deus estava no controle da história. Não é, mas Deus, como é que você permite? Às vezes nós queremos questionar a justiça de Deus dentro do nosso conhecimento tão pequeno e tão limitado. Nós queremos questionar a justiça de Deus, mas Deus disse: faça, porque é o seguinte, está no meu controle. E é importante a gente observar que Deus diz o seguinte: olha, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. E, notadamente, o nome de Ismael significa Deus ouviu. E na palavra de Deus, todas as vezes que aparece algum relato que diz assim: e Deus ouviu, ou Deus viu, quer dizer que Deus está pronto para agir e mudar a situação do oprimido. Veja o povo lá no Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo.
Então, quando a Bíblia relata que Deus viu, Deus ouviu, é porque Ele está para fazer algo. Ele está para mudar aquela situação. Ele vai entrar na história, Ele vai alterar, Ele vai fazer algo. Ele vai mover ali o que for necessário, mas Ele vai mudar aquela situação. E Deus fez. E Deus de fato fez. Aí é que é o interessante. O que é que Deus fez? Verso 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Olha que interessante refletir nisso. Porque talvez, se fosse para Deus fazer um milagre nos nossos termos, na nossa maneira de ver e querer o milagre de Deus, talvez nós quiséssemos que Deus derramasse chuva no deserto. Ora, você não é Deus? E Ele é Deus. E Ele poderia fazer se Ele quisesse. Talvez nós desejássemos que Deus fizesse emergir água da terra, do meio da areia, e formar ali um oásis, para que ela pudesse não só tomar água, mas se banhar naquela água. Talvez Ele pudesse fazer todas essas coisas, e eu acredito que Ele possa fazer. Mas qual é o milagre que Deus faz nesse momento? Ele vai abrir os olhos dela. Irmãos, prestem atenção nisso. Ele vai abrir os olhos dela. E ela viu o poço de água. Que poço de água? O poço que já estava lá. O poço que já estava lá. Não diz que o Senhor mandou um tatu para cavar o poço. Não diz que Ele mandou uma escavadeira. Ela viu o poço que estava lá, mas na sua angústia e no seu desespero, ela já não conseguia enxergar. O que é que Deus faz? Abra os teus olhos, veja que tem aí a solução. Então a sua situação não era tão caótica e desesperadora. Era dentro dela, porque ela não enxergava aquilo que estava próximo dela. Irmãos, isso parece um joguinho de palavras, mas isso é tão importante e tão profundo, porque o próprio Jesus, quando Ele volta para Caná, Ele tinha feito o milagre lá da transformação da água em vinho, depois Ele volta para lá, Ele vai encontrar um oficial que deseja a cura, salvo engano, é para um filho que é de Cafarnaum também, né? E Jesus, servo. E Jesus vai dizer o seguinte: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Às vezes nós olhamos e partimos do pressuposto que tudo que vem de Deus precisa ser um acontecimento extraordinário. E a forma que Deus às vezes tem de nos abençoar é assim, abra o olho e veja o que está do seu lado. E aí eu quero contar um caso para vocês aqui, bem interessante. Eu me lembrei, quando eu estava refletindo nessa palavra, eu me lembrei dessa situação, de uma moça em crise no seu casamento, em crise. E oração, aconselhamento, e ela reclamava muito do marido, da forma que ele era, enfim. E quando a gente conversava com o marido, a gente não conseguia enxergar aquela pessoa que ela dizia que era. Agora, não dá, você não está no dia a dia ali, né? Mas vamos trabalhando, vamos ajustando. Aí chega um momento, vem a notícia: olha, eu estou grávida. Então pense a situação. O casamento está em crise. E aí vem a gravidez. Parece que o desespero é pior. Puxa vida, como é que vai ser isso? E aí continuamos conversando, falando. E interessante que ela continuava angustiada, mas o marido já mostrava um outro olhar. Ele já estava mais alegre, mais feliz, mais cheio de expectativa com o filho que Deus havia dado para aquele casal. E um casal que tinha um casamento consagrado diante de Deus. Tem um casamento consagrado diante de Deus, você deve saber que filho é bênção que Deus dá. Filho é bênção que Deus dá.
Só que o que acontece? Observe isso. Por que ela estava infeliz? Porque ela só olhava para dentro de si. Eu não estou defendendo o certo ou o errado, não estou dizendo quem está mais certo, quem está errado. Eu estou falando de uma situação específica. Então ela olhava para dentro de si, porque ele não é como eu quero. Ele não faz as coisas como eu gostaria que ele fosse. Ele não age da maneira que eu sonhava que fosse. Então isso trazia uma infelicidade. Por quê? Porque está olhando para dentro de si. Está olhando para dentro de si. Mas o filho fez olhar para fora. E fez olhar para o esposo. Graças a Deus, muitos anos tem isso, e o casal está junto, o filho está grande, estão lá vivendo, e parou de olhar. Então veja, é uma situação que no desespero cega. Eu não consigo ver solução para o meu casamento. Essa era uma frase recorrente, eu não consigo ver uma solução. O que é que Deus precisava fazer ali? Abrir os olhos dela para dizer o seguinte: você tem um bom marido do teu lado, embora ele não seja como você gostaria que ele fosse, mas você tem um bom marido do teu lado, e agora eu estou te dando um filho, para que esta união se estabeleça ainda mais. E foi exatamente o que aconteceu. Mas mesmo quando se engravidou, ainda assim se desesperou ainda mais, porque se olha muito para dentro de si. Então Deus precisa, muitas vezes na nossa vida, há muitos poços na nossa frente, e a gente reclamando de sede, e o milagre que precisamos não é que Deus mude o mundo por nossa causa, mas que Deus abra os nossos olhos para que a gente veja de uma maneira diferente. E o que Deus vai fazer com Agar é isso. Ele vai abrir os olhos dela para ver a bênção que já existia e estava ali. Isso não acontece com a gente, meus irmãos? Esse é um elemento muito importante para a nossa vida cristã. E aí a palavra continua, ainda no 19, parte B. E indo até o poço, acabou o problema. Meu filho já não vai morrer mais. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, a promessa de Deus, que cresceu, morou no deserto, se tornou flecheiro, ainda morou no deserto. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito, e ela viu o filho crescer, e viu o filho se casar, e provavelmente deve ter visto seus netos e bisnetos, talvez, porque é o povo que vivia muito. Então, o que é importante trazer aqui para a gente fechar essa reflexão de hoje, para o nosso tempo de oração? A vida cristã, ela nos propõe muito mais do que só um conjunto de crenças e rituais. Olha, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, sou servo de Cristo, então eu preciso estar na igreja todas as vezes. É importante fazer parte da comunhão, é muito importante. Eu preciso orar de manhã e de tarde. Nós, como cristãos, não temos isso, né? Oração 3 vezes ao dia ou 5 vezes ao dia, como tem uma outra, mas nós oramos sempre. Na verdade, nós devemos orar sem cessar, orar sempre. Então, não é só isso. A proposta da palavra do viver a vida cristã é ter uma vida orientada pela palavra de Deus e por seu poder, para que Ele possa abrir os nossos olhos, e mesmo que a gente esteja olhando para a mesma realidade que a outra pessoa, a gente consegue enxergar a presença e o mover de Deus. É só sob a orientação da palavra e pelo poder do Espírito Santo que a gente pode, em todas as situações, enxergar a presença e o mover de Deus. Isso é abrir os olhos espirituais. Isto é abrir os olhos espirituais. Então, muitas vezes nós estamos procurando muitas coisas e as bênçãos estão próximas. Enxergamos as mesmas coisas que qualquer outra pessoa, mas só quem está sob a direção da palavra de Deus e orientado pelo seu Espírito pode ver e testemunhar a ação de Deus em qualquer cenário. Quer um exercício? Olha para trás. Olha para trás. Se você fizer um rastreio aí da sua vida, durante um tempo, você vai ver
que em todos os momentos em que talvez o desespero tivesse batido a porta, no final das contas alguma solução se apresentou e aquilo que parecia tão desesperador, talvez o poço estava ali na frente. Por isso temos aquele hino gostoso de cantar, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, e hás de ver surpreso, né? Não, eu até anotei aqui, eu perdi aqui. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, meus irmãos, esse fato, e é interessante mergulhar nesse ponto, nós temos uma alimentação do ego, é muito grande. Tudo trabalha, toda a estrutura do mundo, ela trabalha para a alimentação do ego. As estruturas comerciais, publicitárias, ela trabalha isso. Eu preciso alimentar o meu ego. Eu preciso de ter o melhor celular, eu preciso me vestir bem, eu preciso comprar aquele carro, eu preciso comprar aquela casa, eu preciso fazer aquela viagem. E isso nos traz muita angústia que às vezes não nos permite olhar para fora. E essa angústia no alimento do eu, ele às vezes não nos permite enxergar que os poços de água estão próximos a nós, ainda que estejamos com sede, porque nós olhamos muito para dentro e não olhamos para fora. E muitas vezes, nestes acontecimentos, pessoas jogam fora o seu emprego, pessoas jogam fora o seu casamento, pessoas jogam fora os seus relacionamentos familiares, pessoas jogam fora a convivência na sua igreja e vai fazer outra coisa. Às vezes jogamos fora, isso quer dizer, às vezes nós enterramos os poços de água que Deus colocou para que não tivéssemos sede. Então, se é uma oração que nós devemos fazer, Senhor, abra os olhos, abra os nossos olhos, para enxergarmos o quanto o Senhor é presente na nossa vida, para enxergarmos as bênçãos que o Senhor colocou do nosso lado, para enxergarmos tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós, para que o desespero não se abata onde não precisa se abater, porque tudo que Deus fez por Agar, no seu pior momento de desespero, foi abrir os olhos para que enxergasse a bênção que já estava ali. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer o miraculoso, Ele é Deus, e faz com certeza, mas em especial, Deus abre os nossos olhos, para a gente enxergar tudo que já temos. Então veja para este novo ano, para toda a tua vida, valorize as bênçãos que você tem na sua vida. Valorize a tua família, valorize o teu trabalho, ainda que talvez você esteja enfrentando desafios, Deus há de abrir uma outra oportunidade, mas se é a tua fonte de sustento, não jogue fora. Viva as bênçãos que Deus tem te dado. Abra os olhos. Isso é o que nós precisamos. Não, às vezes, queremos ver o miraculoso. Uma vez eu fui numa reunião de oração, há muitos anos, e eu, sem brincadeira, sem brincadeira, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo. Eu era bem jovem ainda, né? Então, jovem a gente tem mais medo. Mas tinha um irmão lá que ele mandou todo mundo fechar o olho, aí todo mundo fechou o olho, e ele falou, eu sou o anjo de Deus, eu estou descendo a escada do céu, e fazia assim, ó, pão, pão, pão. E aquele barulho, eu falei, meu Deus, eu abro o olho, tem anjo, não tem anjo, eu abro o olho, tem anjo, não tem anjo. Eu falei, mas que situação é essa, né? E ficou todo mundo alvoroçado com aquilo, aí eu abri, olhei, aí quando eu abri o olho, eu acho que não sei se a pessoa viu, eu entendi que fosse para mim, pode ser que não tenha sido, né? E aquele que não crê, é melhor que saia, é para mim. Aí eu saí. Às vezes nós estamos querendo ver anjo, meus irmãos, e eu sei que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, mas às vezes nós não estamos vendo aquilo que está diante de nós. A bênção de sentar na mesa com a nossa família, a bênção de amar o nosso familiar, a bênção do nosso trabalho, a bênção do amigo, a bênção das coisas que Deus tem colocado ao nosso lado. Então faça uma oração. Deus, abra os meus olhos, para que eu veja, Senhor,
tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. E acredite, se você orar e buscar de Deus, e se aproximar de Deus, mortificar cada vez mais a tua carne, e crescer diante de Deus, você vai enxergar coisas que estão aí, e que você não tem visto, e que tem te abençoado, e que tem cuidado da tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra revelada a nós, ó Deus. Pai eterno, que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar as bênçãos que estão colocadas ao nosso redor, para que possamos valorizar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, o nosso sustento, o trabalho que nos sustenta, a família, Senhor, que nos acolhe, que nos dá identidade, que nos dá, Senhor, um lugar de aconchego, de acolhimento, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, é o lugar onde podemos, ó Deus, nos encorajar, nos ajudar mutuamente, é um lugar que podemos nos acolher, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito e, Deus, valorizar as bênçãos que o Senhor tem colocado diante de nós, Senhor. Que possamos parar de olhar só para nós mesmos e para as nossas necessidades, mas que possamos fazer como o Senhor nos ensinou, amar ao próximo, porque ao amar o próximo, eu sei que eu sou cuidado pelo Senhor, e eu olho muito mais além de mim, eu olho muito mais além das minhas necessidades, eu quero ver o meu próximo melhor, e sendo o meu próximo melhor, eu também serei, porque é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem direciona. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.